Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estimados telespectadores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos aqui na MBC. Este programa que faz uma resenha histórica do nosso processo de construção do nosso país ao longo desses 50 anos. E neste cenário um pouco diferente, a partir, mais mesmo aqui na capital do país, fomos ao encontro do reitor Brazão Mazula, uma figura incontornável quando fala-se do processo de construção de Moçambique pós-independente. Eu com ele que esta noite iremos conversar aqui sobre o seu percurso e sobretudo a sua visão deste processo de construção de Moçambique. Professor, boa noite. Queríamos mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, apesar das limitações de saúde. Queríamos mais uma vez agradecer a sua presença, ter acedido a esse convite para também dar o seu testemunho em torno deste processo da independência nacional. E a primeira questão que nós temos de praxe sempre é perguntar, no dia 25 de junho de 1975, onde que o professor estava? Bom dia, Sr. Belmiro e a sua equipe. E também quero felicitar este canal que eu não conhecia, que agora o Sr. Belmiro me fez conhecer. Desejo-vos sucesso. Já tem 2 anos de existência e parece que nascerá bem, por aquilo que vejo. No dia 25 de junho eu estava no Niassa, mais concretamente estava na altura em Nova Freixo, hoje Quamba. O que fazia lá em Quamba, naquela altura? Eu em Quamba estava a dirigir nessa altura o colégio, hoje parece que é a escola secundária, o Colégio Santo Teotônio, porque logo que se deu a transição, as irmãs que dirigiam o colégio tinham saído e pouco tempo depois passou o doutor Gideon Dobe, que era ministro da Educação, com a senhora Graça Machel. Então elas disseram que eu ficasse a dirigir Era um colégio da Igreja Católica? Era da Igreja Católica, das Irmãs Doroteias. Então tive aí Como é que foi até a independência. E como é que viveu esse momento da independência? Eu já estava, porque eu era padre, né? Eu já estava lá, dirigia o seminário, depois dava aulas no colégio. E depois, quando se dá a transição, apareceram muitos camaradas, né? Em Nova Freixo, que todos me encorajaram que eu continuasse a dar aulas e a dirigir a instituição até a independência. Estive com outros camaradas da administração, grupo de dinamizadores, para preparar ou assistirmos à proclamação da independência. Uma das coisas que eu queria perceber, falou aqui que era padre. Naquela altura era comum padres negros no tempo colonial, como é que... Não havia muitos padres. Hoje há mais padres negros do que naquela altura. No Niassa éramos apenas 3. Tanto o padre Miqueias, que já faleceu, o padre Estevão Mirás e eu. Portanto, não era muito... Não era comum. E mesmo naquela altura, quando estava engajado nas atividades eclesiásticas, já ouvia falar da Frelimo, já tinha algum engajamento com eles? Como é que era isto? O processo de preparação da independência, sim. Eu já me tinha envolvido
com a FRELIMO desde 73. E fui de 72, praticamente 73. Quando estava praticamente em Majune, na missão de Majune. Depois daí fui transferido para Quamba. Portanto, já estava envolvido. Por isso, quando chegaram muitos camaradas, não era estranho. Depois, em Quamba, em 73, com o falecido Sr. José Caetano Moreno, estivemos em Karonga, onde nos encontramos com o comandante da FRELIMO e o comissário político. E lá que aquela para o interior não podia ser na estrada. Então já havia essa interação. Já havia essa interação. Portanto, com a proclamação da independência, o reitor Mazula decide largar, digamos, a vida eclesiástica e dedicar-se à educação. Eu, na altura, não era reitor da UEM, né? Era Brazão Mazula. Não, eu estive a dirigir o colégio quando passou o Gideon Dobe e a Graça Machel, encontraram-me lá, e em 1977 o Ministério, a ministra, já a Graça Machel era ministra, organizou uma conferência nacional sobre educação e cultura e convidou-me para participar nessa conferência. Então eu vim a Maputo e participei na conferência faz uma semana. Depois daí ela convidou-me para eu ir dirigir a educação em Inhambane. Então fui a Quamba, preparei-me e vim para Maputo. Estive aqui em Maputo. Isso lembro foi em março de 1977, chovia muito, muita chuva. Não se ia de carro daqui a Xaixai, por causa das cheias. Então fiquei quase 2, 3 semanas aqui. Depois então, às tantas, a ministra Graça Machel alugou uma avioneta para mim, então fui eu com o piloto e comigo para Inhambane. Então foi. Então começa como diretor de educação na província de Inhambane. Na altura, eu era para Inhambane, mas outros colegas foram para cada província. A nossa função era terminar com departamentos de educação e cultura e criar condições para direções provinciais. Então foi isso. Quais foram os maiores desafios que enfrentou naquela altura? Então, num período de transição, um país com limitações de quadros? Não, 77 não era transição, era já segundo ano da independência, né? Mas num processo ainda agora é claro, é embrionário, assim. Os desafios eram enormes, né? Portanto, era organizar, primeiro é preciso conhecer a província, né? Não tínhamos muitos transportes. Ao mesmo tempo, era necessário fornecer material escolar às escolas, né? Sobretudo escolas, eu ia indicado mais para escolas secundárias, criar também novas escolas secundárias, porque havia muito poucas. E depois preparar um tempo de testes para as escolas. Lembro-me que funcionávamos com a máquina fotocópias Stetna, que quando saiu uma folha limpa, porque já havia 15, 20 estragadas assim, com tinta tal. Portanto, era depois criar comissões, né?
e fazer funcionar a ZIP na zona de influência pedagógica. Não? Tem que nos encontramos no segundo período das orientação da educação. Nos encontramos os professores por hora para pensarmos em conjunto a educação, não? Os programas, os currículos de professores, disciplina, quer dizer. E o que ele marcou nessa época? O que marcou a mim foi primeiro contato com professores fora de onde eu vinha. Eu gostei muito porque não encontrei nenhum professor inimigo. Quando digo inimigo, quer dizer que não gostasse do trabalho. Todos gostávamos do trabalho, todos dedicados ao trabalho, todos respondíamos ao trabalho. Portanto, a minha província de Inhambane marcou-me muito em termos de convivência, em termos de trabalho, em termos de responsabilidade. Foi uma província que marcou bastante. Então, fica em Inhambane até que ano, mais ou menos? Fiquei até 79. Depois de Inhambane? Depois de Inhambane fui transferido para Manica. Quais mais responsabilidades? Aí como diretor provincial de Educação e Cultura, em Manica. E como é que foi essa experiência em Manica também? A experiência em Manica foi boa. Uma província pequena, com seus distritos. O governador Manuel Antônio era uma pessoa muito aberta, porque ele confiava muito nos seus diretores provinciais. Quando eu me apresentei como diretor provincial de Educação e Cultura, na primeira sessão do governo que eu participei, em que o governador me recebeu, ele disse uma frase que até hoje não me esqueço. Diretor, é preciso ouvir mais e falar pouco. Foi a primeira coisa que me disse diante de todos os diretores provinciais. Eu fiquei com esse pensamento até hoje. Acha que isso é uma bússola para um bom dirigente? Ouvir mais e falar pouco. E é uma das questões que se colocam, professor, quando falamos do pós-independência, do processo de construção das instituições, é que dizem que naquela altura a educação era muito rigorosa, se comparado com os dias de hoje. Qual era o segredo para ter educação de qualidade, mas com uma visível e gritante falta de meios, digamos, seja humanos ou materiais? Qual era o segredo para essa questão? Não, estou a refletir sobre o seu adjetivo rigorosa. Em todos os sentidos. Quando digo educação rigorosa, para dizer que hoje não é rigoroso. Talvez. Não, eu não sou muito amigo desses adjetivos. Sim. Porque, na altura, o Estado moçambicano estava a começar a organizar-se como Estado. E a vontade do cidadão era muito grande e consciência de que nós é que organizávamos o Estado. Não é alguém que nos vinha impor o Estado. Daí a entrega, até o ser voluntário, e muitas vezes sem esperar pedir dinheiro. Eu só faço isto se você me der dinheiro, como se faz hoje, etc. Então, esta atenção, esta aceitação livre, espontânea de um processo que se construía,
talvez aí que posso dizer, talvez seja rigoroso, porque no sentido de que era muito aberto e pronto. E agora, quanto à qualidade dele, como disse, nós é que produzíamos os textos, porque não havia livros. Multiplicávamos os textos para dar às escolas. Na sexta-feira, tanto que amanhã, nós já tínhamos os textos prontos e íamos no sábado e domingo distribuir a todas as escolas da província. Que é para o professor na segunda-feira ter o texto na aula. E a província de Inhambane, como vê, né, é uma província longa, né? Muito extenso. De Inhambane até Govuro, de Inhambane até Zandamela, até Zacanoé, e só tínhamos um carro. Tanto vezes, uma das viagens que fiz, fui a Zandamela, voltei, depois fui para Govuro. Quando voltávamos, não sabíamos que o carro não tinha combustível. Quando chegamos a Machis, no regresso, nós temos que ir de carro, porque aqueles barcos não levam carros. Demos volta, mal chegamos em Inhambane, o carro estava gripado. Tanto tivemos sorte de andar de Machis e dar aquela volta em Inhambane para depois chegar aí o carro já gripado. Quer dizer, já vinha gripado, só que tivemos sorte. E a outra dimensão, portanto, quer-me parecer que a educação pós-independência nos primeiros anos estava virada a essa questão da construção do homem novo. As populações naquela altura estavam prontas, digamos assim, para receber esta educação um pouco mais ideológica, numa perspectiva mais marxista. Como é que foi, digamos, conciliar essas duas dimensões? A dimensão meramente educativa, mas também ideológica, que era importante incutir, digamos, dentro das populações e das crianças, sobretudo. Sabe, talvez seja um pouco difícil hoje entender, mas vamos lá pôr numa casa. Está o homem e a mulher, acabam de casar e eles têm filho. O ambiente que eles criam é muito diferente quando tiverem o 7º ou 8º filho. Mas como são famílias, eles se dedicam totalmente, tanto o filho, a mulher e o homem, dedicam-se completamente para construir a casa, sobretudo a vida da criança. É o que aconteceu conosco. Na altura, ninguém se dizia mais importante que o outro, porque era construir, sabe o que significa? Construir um país que acabava de sair da dominação colonial. Então toda a população, rapazes, raparigas, homens e mulheres, todos estavam abertos naquele que nos dirigia para construir esse país. Tanto a entrega e a compreensão eram altas. A questão ideológica fazia parte do processo. Quer dizer, ao mesmo tempo que se criava o processo de educação, ou da agricultura, ou de saúde, também estava-se a dizer que a linha que orientava é construir um homem novo, aquele que pensa o país em moldes novos lá no tempo colonial. Somos nós que temos que construir, somos nós que temos de pegar o país, somos nós que temos de pensar no futuro, somos nós que temos que planificar, organizar, programar, e mais ninguém. Acha que isso era consensual da população? Eu não digo consensual em termos teóricos, porque o grande problema que havia poucos quadros. Mas esses quadros eram confiados pela população. Portanto, esse que era
o segredo. E é importante que os grupos de dinamizadores foram um instrumento importante para esta aproximação das instituições do Estado com a população. Tomás, sendo um homem da igreja, que veio da igreja, também para participar no processo da revolução, da construção do novo Estado, como é que o professor viu aquelas medidas, nacionalizações contra a igreja, a utilização das igrejas, as lideranças tradicionais? Porque há quem olha como aquelas medidas contribuíram muito, digamos assim, para afastar o novo poder popular das populações, no sentido em que as populações em algum momento sentiram-se agredidas daquelas suas crenças de muitos anos, que foram construindo dentro daquelas comunidades, as legitimidades foram se construindo dentro, ou era o padre, ou era o régulo, era o cabo, e com o desaparecimento dessas instituições, alguns setores dizem que as populações começaram a ter desconfiança deste novo poder. Partilha dessa ideia. Não há dúvida nenhuma que a maneira como foram feitas as reformas foi muito agressiva, que era de impacto imediato. Por exemplo, anunciar que a partir de agora a educação está nacionalizada. A partir de agora a saúde está nacionalizada. A partir de agora os preços de arrendamento terminam. Quer dizer, essas medidas eram, e quando se dizia isto, já estavam os militares nesses postos. Portanto, esta impulsividade de medidas, de reformas, não há dúvida nenhuma que não eram medidas acatadas de imediato. Porque agrediam pessoas que geriam a educação, agrediam as pessoas que tinham postos de saúde e geriam, agrediam as pessoas que tinham propriedade de prédios ou edifícios de arrendamento. Portanto, isto psicologicamente é compreensível, né? Compreensível. Uns aceitaram, outros, mas permaneceu. Eu penso que aí a Frelimo, eu não sei se cometeu, fez bem ou fez mal, mas ao tomar as medidas, penso eu que eram necessárias e radicais no momento, porque pretendia a Frelimo mostrar que agora não há administração colonial, que agora somos nós que estamos a gerir. Mas mais tarde, a Frelimo foi entendendo que algumas medidas foram duras demais. Mas essas medidas duras, ou essa forma como foram impostas, fundamentam ou dão razão, por exemplo, às guerras que surgiram depois da independência. Porque eles não, a guerra foi legítima porque era uma resistência contra este novo modelo, contra a ausência, as pessoas não irem à igreja, contra o fato das pessoas não poderem ir ao curandeiro, contra o fato de terem perdido a propriedade. Acho que isso tem uma relação de causa e efeito. Ou foi um oportunismo? Não, aqui, acho que está-se a fazer uma certa mistura das coisas. Uma é a formação do Estado, que era um Estado socialista, o Estado popular, e que quer os que dirigiam, o presidente, os ministros, o comitê central, o bureau político, eles iam pensando como organizar a sociedade e o Estado. Portanto, outra coisa é a guerra civil. A questão da guerra civil é outra questão, é uma questão de poder. Quer dizer, quem exerce o poder e como se exerce o poder. Na reunião da Frelimo no Tofo, que aprovou a primeira Constituição da República, aí a Frelimo declarou seu partido marxista-leninista.
isto é que desagradou muitos dentro da Frelimo, não necessariamente a população, dentro da Frelimo. E daí começou a guerra. Quer dizer, questões que a Frelimo, durante a luta armada, não conseguiu completar a discussão e pareceu que estava tudo resolvido. Com a reunião, a posição da Frelimo em Tofo, então essa questão levantou-se. E aí a guerra acende. Mas a guerra não foi por causa da destabilização do apartheid e de Ian Smith? Não. Isso agora, para no meu entender, agora cada um procura justificar a sua É uma questão de divisão. Quer dizer, a Frelimo dizer estamos a combater a Renamo, que tinha apoio do é um instrumento e tal. E a Renamo também diz, não estamos a combater o marxismo-leninismo, está para lá. Mas a questão, esses são argumentos que cada um toma, né? E do ponto de vista, estamos a falar dessa 75, da década de 80, como é que olha para a questão do impacto da guerra? A guerra era evitável naquela altura e, por outro lado, não havia ou não alternativa a Frelimo as suas teses políticas naquela altura. Porque há quem diz que, podemos criticar hoje, 50 anos depois, que a Frelimo eventualmente implantou um regime totalitário, mas não havia alternativa, porque há um regime diferente daqueles. Qual é a visão do... Sabe, os regimes totalitários são porque não aceitam discussão contrária. Sim. Então, na altura, a Frelimo não aceitava, porque achava que tudo era... Quem não aceitasse a ideia era inimigo. Portanto, os regimes totalitários são absolutos. Tem o monopólio da razão. Tem um monopólio da razão, quer dizer, só ele é que tem a razão, mais ninguém. E os amigos são aqueles que aceitam esta posição. E a guerra continuou, né? Vocês não fazem ideia o que foi a guerra dos 16 anos. Quer dizer, é uma guerra terrível, né? Uma guerra terrível. Então, só mais tarde, quando digo mais tarde, estou a falar a partir de 1902, aliás, 1990, 91, 92, sobretudo 93, quando já na altura a Frelimo começa a interrogar-se sobre a guerra, se era uma forma, eu diria, legítima para continuar a governar o país. Daí a questão da abertura para as conversações, né? Antes de chegar à questão das conversações, professor, chegou a conhecer Samora Machel? Como é que avalia a liderança de Samora Machel? Eu nunca estive perto de Samora Machel. Tanto nunca, nem sequer o cumprimentei, mas era o presidente, né? E a única aproximação era o facto da esposa ser a nossa ministra da Educação. Agora, Samora Machel tinha várias dimensões, né? Uma é a dimensão do homem que sentiu orgulho de ter um país libertado do colonialismo. Ele tinha esse orgulho, manifestava-se pelo próprio aquele gesto, quer dizer, era um orgulho que ele sentia. E queria que todos sentissem esse orgulho. Essa é uma dimensão. Outra, ao mesmo tempo, ele era um comandante militar, né? Tanto também dirigia como militar. Portanto, o militar, as tantas não aceita discussão, né?
Tem a disciplina e tem de combater. Mas, por outro lado, o Samora Machel era amigo de crianças. Outra dimensão, quer dizer, como é que este homem que é duro de um lado e fica muito amigo de criança, aquela expressão a criança é uma flor que Nunca murcha. que nunca murcha. Ele tinha essas expressões, estava a falar. Mas também era era um homem que foi se abrindo a nível internacional. Quer dizer, Era pragmático. Perguntar, mas como é que você aceita um convite da Margaret Thatcher e você não vai à Tanzânia? Ou não vai a... Ele diz, olha, o que eu quero é a sociedade civilizada como estão aqueles evoluídos. Depois ele foi ter como foi aos Estados Unidos. Quer dizer, e foi nesses lugares, recebeu de tal maneira que de um protocolo, uma reunião protocolar de 15 minutos, passou com isso quase 2 horas. Quer dizer, as pessoas ficavam eletrizadas com a oposição. Portanto, mas ao mesmo tempo era um homem de disciplina, quer dizer, ele não aceitava uma indisciplina. Quando havia uma disciplina, ele atuava logo. Portanto, para dizer que Samora Machel é essa figura que como com várias dimensões, com pouca instrução, né, que tinha, mas ele com a luta cresceu, desenvolveu-se, de tal maneira que não tinha medo de ninguém. Eu lembro-me daquela entrevista que ele deu aos jornalistas franceses, né? Tanto para lá sobre o mundo, sobre Moçambique, sobre a oposição na altura que arenava. Portanto, vê-se que é um homem que tinha uma visão bastante alta, né, em relação ao tempo. Professor, uma outra questão que eu quero colocar antes de irmos ao intervalo mesmo. Sendo um homem de Niassa, é natural de Niassa, ficou incomodado com o facto de Niassa ter se transformado, digamos, num centro de experimentos, digamos, a ser revolucionários, a questão das reeducações, a própria operação-produção. Ficou incomodado em relação a isso? Custa-me responder porque eu nunca pus o problema dessa maneira. Eu nunca pus o problema de que está a mandar para a Uniasa por causa disso. Custou-me no todo. Quer dizer, como é que você leva um homem de Maputo só porque não tem documento ou porque não tem aquilo e é mandado para longe, o extremo Maputo para a Uniasa são extremos, não? Num contexto diferente, onde ele vai ouvir pela primeira vez que olha, está a passar um leão aí agora. Olha, vamos lá esconder porque daqui a pouco há leopardos ali. Quer dizer, então, e muitos morreram no Niassa por causa da insegurança, porque as populações do Niassa vivem, o leão está lá, mas sabem como se defender. Agora você traz um homem, grupos de homens, fica aí para a reeducação. Para a reeducação não é para morrer, e de fato muitos morreram. Uns escaparam por sorte, mas então, isso é que custou. Quer dizer, não foi ação bem planificada, como vão viver e como vão se proteger, o que é que vão cultivar. Quer dizer, então isto foi pegar e mandar para lá depois se resolve, que é para libertar Maputo de chamar tipicamente bandidos, desempregados, improdutivos, mas Maputo não deixou de ter improdutivos. Só para fecharmos essa primeira parte, depois vamos avançar para a segunda parte. No campo geral, qual é a avaliação que faz da Primeira República? Valeu a pena ou não? Não, eu para mim sempre digo que valeu a pena a Primeira República.
houve dificuldades, houve desvios, houve erros, mas a Primeira República foi importante. Foi o ponto de partida para Moçambique, né? Avançar. Exato. Então, vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte com o professor Dr. Brazão Mazula. Estamos a fazer aqui também o seu testemunho sobre os 50 anos de independência. Na segunda parte, vamos olhar também para Moçambique pós-guerra civil, eleições, democracia. Também olharmos um pouco para o futuro de Moçambique nos próximos 50 anos. Então, não sai daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estamos de volta então para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. No dia que estamos aqui com o professor Dr. Brazão Mazula, estamos a olhar para os 50 anos de Moçambique na sua perspectiva. Ele foi padre, foi professor. Então, uma pessoa que tem uma visão um pouco mais, digamos, para além daquilo que nós comuns, assim, uma pessoa que tem dimensão filosófica, teológica, e também foi uma pessoa muito importante no processo da construção da democracia em Moçambique. Professor, em 1992, finalmente, a paz chega a Moçambique, depois de 16 anos. Tinha esperança de Moçambique teria condições de até 92 chegar a um acordo de paz abrangente e que pudesse de facto colocar um ponto final às armas no país. Eu na altura estava no Brasil. Em 92 estava já no programa de doutoramento. No Brasil. Ouvia, chegávamos as notícias e ficávamos contentes, nós os estudantes fora. Agora, se eu esperava que um dia qualquer, né? Porque todas as guerras na história podem ser duras como quiserem, mas terminam. E como termina? Termina com conversações. Com diálogo. Mas ser um estudante no exterior é muito mais angustiante, né? Porque ter família, não sabe como é que é a vida do Não, eu saí de Moçambique em plena guerra, não? Sim, exatamente porque é disso. Portanto, estava no Brasil sabendo que o meu país está em guerra. Ouvir dizer que estão conversações alivia bastante. Portanto, era uma fase nova de esperança. Que isso aconteça rápido. Que tenhamos paz. Portanto, era uma fase de... Uma fase alegre. Alegria no sentido de que teremos paz. É claro, não foi de um dia para o outro, né? Levou quase 2 anos, né?
quase 2 anos. Portanto, E como chega? Temos a paz, nos protocolos, preconiza-se a abertura democrática, eleições. Como é que chega o convite para dirigir a Comissão Nacional de Eleições? A primeira, digamos assim, Comissão Nacional de Eleições para eleições multipartidárias. Porque há quem diz que não, mesmo no período de partido único havia eleições. É uma discussão também um pouco, mas não para esse fórum. Como é que chega o convite para dirigir a Comissão Nacional de Eleições? eu terminei o meu doutoramento em dezembro de 93. E tinha me proposto desde o início que mal terminasse o doutoramento eu voltar para Moçambique. Eu tive um convite para ir dar aulas no Canadá, porque souberam que a minha tese, não sei o que, mas eu recusei. Eu disse que vou para o meu país. E então vim numa altura em que o país estava a se organizar para eleições. Tinha a Direção-Geral, o STAI, a Secretaria Secretário da Comissão Eleitoral, havia também membros, só para a Comissão Nacional de Eleições, a CNE. Eu cheguei cá no dia 2 de janeiro. E todo contente porque já não havia guerra, todo contente porque eu iria ver a minha mãe em Nampula, todo contente porque iria começar uma nova vida num ambiente de paz. Então, mas não lembro-me que cheguei no sábado, dia 2 foi sábado, dia 3, salvo erro, foi domingo. Eu morava aí em frente do arcebispado. Então, eu ia à igreja aí na Mao Tse-tung, de Nossa Senhora, a igreja das Vitórias. Depois saí da missa, logo saí da missa, vou para casa, né? Quando vou para casa, aliás, no sábado, desculpa, deixa eu lembrar-me, no sábado, já tinha recebido em casa uma delegação da Frelimo a dizer que a Frelimo gostaria que eu fosse candidato a presidente da CNE, porque era, segundo as regras, cada as 3 partes, a Frelimo, a Renamo e partidos não armados, deviam indicar um candidato que depois aqueles outros iriam escolher 3. Eu disse, o meu plano era ir a Nampula ver a minha mãe, que já faz 6 anos que não a vejo. Mas depois a DIR estava falando, acabei aceitando que não tinha. Então, no domingo, quando fui à missa, saio da missa, vejo também um grupo dos partidos não armados. Então, disse, Sr. Tomazula, nós queremos falar consigo, já estamos reunidos no clube militar, alguns querem falar consigo, está para lá. Mas o que se passa? Não, queremos falar consigo, está para lá. Então, eu fui com eles. Quando chego lá, vejo um grupo de patriotas, um grupo de cidadãos, e quando fala comigo, diz, nós queremos pedir ao senhor para ser nosso candidato para presidente da CNE. Eram os partidos da oposição não armados. Depois volto para casa, à tarde, recebo uma delegação da Renamo que vem pedir para eu ser candidato a presidente da parte deles. Eu costumo verificar esses 3
combinaram o que há também, eu acabei aceitando a cada um. Então, mas longe de pensar que eu ia... Acabou sendo um candidato unânime, digamos. Sim, acabei aceitando, mas longe de pensar que eu ia ser presidente, porque sabia, olha, eu acabo de chegar, não tenho muito tempo, não conheço, portanto ninguém vai me... Lá na CNN ninguém vai me aceitar. Portanto, eu dei meu nome convencido Que não seria aceito. que não seria aceito. Então, dei. Na segunda-feira, quando segunda-feira da tarde, eles escolheram Brasão Mazula para... Então, eu aí, já como eu tinha dado o nome, não podia acusar. Então, pois o presidente da República, acho que foi terça ou quarta-feira, conferiu-me posto no presidente, porque a comissão já estava a treinar e os prazos estavam, os papéis, quer dizer, tudo. Então, aceitei. Então, na prática, fui presidente consensual das três partes. E como foi aquilo, organizar eleições? Nessa triangulação, portanto, tínhamos os partidos, normalmente as eleições têm que ser organizadas para partidos não armados, mas no caso tinha essa triangulação, como é que foi isso? A vantagem... Sabendo que essas partes estão armadas, algumas delas. A vantagem que havia é que a lei eleitoral foi feita por todos os partidos que havia na altura. Armados, não armados, todos os partidos. Então, e por isso é que a lei de 94, a lei de eleições de 94, é uma lei muito pormenorizada, muito e vê-se, mas parece que resulta de desconfiança que um tinha com o outro. Mas era, no fim, aceitada e a Assembleia aprovou. Portanto, essa que era a vantagem, não? Vantagem. E quanto ao processo organizativo, o STAI tinha avançado bastante. Havia coisa que faltava a assinatura do presidente da CNN, quer dizer, não podia avançar, por exemplo, eu fui no primeiro dia, dei volta ao espaço onde estava a CNN e o STAI. Então, quando saio de um gabinete, talvez um senhor, cidadão branco, que traz um cheque de quase 60 milhões de dólares, não sei o quê. Ele diz, senhor presidente, falta aqui a sua assinatura. Nós já temos esse material feito fora, África do Sul, tá para lá, mas falta a sua assinatura para se poder levantar esse dinheiro. Eu olhei para aquilo e disse, olha, ninguém me disse para eu vir cá assinar cheques. Foi logo a primeira coisa que eu dei. Ninguém me disse que eu era presidente para vir cá assinar cheques. Há de haver alguém que assine isso. E eu não assinei. Porque aquilo era uma traição, se eu tivesse assinado, eu acho que no dia seguinte, mesmo dia, eu deixava de ser presidente da CNN. Então, para dizer que o processo, e de fato aquilo era com o STAI. Estava lá o Dr. Mushini, não é? Que era o diretor-geral, ele que era da competência daquilo. Eu não quero, o presidente não... Eu não assinei nenhum cheque. Não quer se meter nessa parte do dinheiro. Nenhum dia eu assinei um cheque. Não assinei nenhum cheque. Porque estava o STAI, eu percebi. Porque eu, quando fui eleito, eu pedi um exemplar da lei eleitoral. Eu passei a noite toda, segundo mim, a ler a lei eleitoral. Porque no dia seguinte tinha que presidir a primeira sessão da CNN. E como é que era presidir aquelas sessões? Presidir eram duras? Sim, quer dizer... Não, hostis não, nunca foram hostis. Nunca, não me lembro o termo. Agora havia debate, né? Uns concordavam, outros não concordavam, mas nunca foram hostis. Foi uma experiência dura. Dura porque a CNN, enquanto discutia, o processo do STAI corria, porque tinha prazo, né? Então era nesse sentido que
que era necessário dirigir, mobilizar todos os membros na sua responsabilidade, mobilizar também os técnicos dos estágios sobre o que era a CNE na previsão dos acordos de Roma, né? De Roma. E assim procedemos e avançamos. E do ponto de vista de interferência, chegou a sentir uma interferência externa, principalmente dos doadores, que eram as pessoas que metiam lá o dinheiro? Havia muita pressão dos doadores no sentido de tomar uma decisão A ou B? Não, havia mais pressão da parte dos partidos do que dos doadores, né? Tanto dos partidos, eu dizia que é compreensível porque cada um quer tomar o poder, mas também cada um quer que aquele que tomar o poder tome o poder de uma forma legítima. Quanto à parte dos doadores, nós tínhamos regularmente algumas reuniões com os doadores, portanto, em que apresentávamos como estava a CNE, ou como que decorria o processo, e pedíamos também as contribuições dele. Por quê? Porque Moçambique não era o primeiro país que fazia eleições. Muitos países faziam eleições, e esses doadores tinham eleições, então gostaríamos de ter experiências, né? Então pedíamos, eles davam a experiência lá. Às vezes era um pouco crítico quando eles se queixavam de formas incorretas ou não muito claras como se geriam os bens. Havia desvios? Não é desvios, quer dizer, tarde. Vou dar um exemplo. Há uma marca de carro, como se chama aquilo? Vamos lembrar, às vezes vejo aí, está muito. Que é um carro que não tinha tração. Nós precisamos de carro para levar materiais para as províncias e por na altura. Então, não tinha. Então, o STAI não preferia, não gostava daquela carro porque não tinha tração. Então, os donos do país disseram, vocês são um país pobre, nós damos dinheiro e por cima ainda nos discrimina, tá para lá. Eu logo soube de que não sabia, eu logo pedi desculpas aos doadores, então ficou. Mas quer dizer, era uma ou outra, quer dizer. Outra foi quando eu também tinha reunião com a comissão, com o Conselho de Segurança, não? Os países no Conselho de Segurança, os seus representantes, embaixadores aqui, não está com os então, regularmente eu tinha ele me chamava, aí não. Então tínhamos reunião. E outro aspecto que foi quando o representante da UNOMOS, o Dr. Ael, de repente foi dizer, olha, as eleições são amanhã. Aí eu não sabia, ninguém sabia daquilo. Então aí logo telefonei para ele, mas como é que o senhor diz que as eleições são amanhã? Não é o UNOMOS que organiza eleições. Porque quem organiza eleições somos nós que devemos dizer que as eleições vão ser um dia tal, Então foi apenas esse tipo de... Então, mas no geral não houve interferência. Doutor Mazula, conduziu aquele processo hoje, com distanciamento, quase 30 anos. Há quem diz que, bom, as eleições de 94 foram as melhores eleições que aconteceram em Moçambique, das mais justas e transparentes. O que é que difere as eleições organizadas pela sua comissão de eleições e as outras foram acontecendo ao longo dos anos? Eu não gosto de fazer essa parte porque de comparações, não gosto. Mas o qual é o segredo? Porque, normalmente, a partir de 99 em diante, as eleições começaram a entrar num ciclo de contestação. É que as interferências partidárias foram maiores. E a CNE e o STAI não souberam lidar com essa interferência partidária.
Acha que a interferência aumentou muito? Aumentou muito e o STA e o CNE não teve força suficiente para conter essa interferência. Mas quando diz força, refere-se a quê? A todos os partidos, Frelimo, Renamo, outros partidos estavam lá. Cada um tem. Eu, por exemplo, vou contar um caso em 94. Eu tive 2 vice-presidentes, um da Frelimo, outro da Renamo. O da Frelimo, o da Renamo é o José de Castro? Sim, o José de Castro. Veio ao meu gabinete a dizer que ele ia sair porque o presidente dele, Jacama, tinha lhe dito para ele dirigir uma comissão de uma comissão de segurança, não sei o que é, que tinha a sua Constituição, a sua... Eu disse, olha, João de Castro, eu não lhe proíbo, mas também não aprovo, porque o senhor é membro da CNE, nós falamos ser membro da CNE, que não interfere em outras comissões. E o senhor também não se subordina ao seu presidente nessa questão. Aqui o senhor tem presidente e tem a sua responsabilidade. Se o senhor quiser ir, vá, mas eu não aprovo. Então ficamos assim. Fechou a porta. Meia hora depois, ele vem ter comigo. Senhor presidente, eu não fui porque o senhor fez-me ver que eu sou presidente da CNE e na outra comissão. Eu falei isso ao meu presidente de Jacama. Ele disse, estou bem. Portanto, quer dizer, quando eu digo que é necessário ter um pouco de força quando há uma interferência partidária. Mas o presidente Mazula tinha contato com os líderes partidários regular, não falava com eles? Eu tinha todas as semanas um encontro com o presidente Chissano, todas as semanas um encontro com o presidente Jacama e todas as semanas com o presidente do Armando. Isso não estava previsto Sim. na lei eleitoral, mas entendi pessoalmente que era necessário pôr aos presidentes dos partidos o contato de tudo aquilo que nós fazíamos e não só surpreendê-los no fim, quando fosse. Então, estar à corrente, a parte do que aconteceu. Acha que esse foi o segredo, digamos assim, da não conflitualidade depois de 90? Quando nós decidimos que no dia tal ia ser eleições, na véspera, eu pedi encontro ao Chissano, pedi encontro ao Sr. Jacama, na véspera. Então, eu disse, olha, eu venho cá para informar que amanhã vamos anunciar os resultados das eleições e venho convidar para o senhor assistir como presidente da Frelimo e presidente do Estado, por enquanto. A mesma coisa que eu falei ao Chissano fui ter com o Sr. Jacama. Disse, olha, vamos amanhã anunciar os resultados e venha convidar o senhor para assistir às reuniões como presidente da Renamo e signatário do acordo. É interessante que as respostas de um e do outro pareciam iguais, menos uma coisa, que o Estado disse que ele ia assistir às eleições no Comitê Central. E o Jacama disse que iria pessoalmente ao local onde que hoje é a Assembleia da República da Sala. Então foi isso. Então todos os Jacama disseram, olha, eu aceito os resultados, antes de anunciar, aceito os resultados, porque o senhor foi me pondo à corrente ao longo do tempo todo. Aqueles reuniões que eu fazia todas as semanas. Então, e o Chissano também... De participar de uma fraude, 94? Não. E o próprio Chissano também diz, olha, agradeço porque o senhor foi me dando informação todas as semanas. Nenhum deles falou de fraude. Então foi assim.
E outra questão que eu queria colocar também, olhando para essa questão dos órgãos eleitorais, estamos agora num processo, criou-se uma comissão técnica de diálogo político, tendo em conta o diálogo nacional, a revisão da Constituição, das leis. Acredita neste diálogo? Acha que é este instrumento que o país precisa, primeiro para a reconciliação, segundo para criar de facto leis, instrumentos legais consensuais para que Moçambique não possa viver mais as crises pós-eleitorais que vai conhecendo a cada eleição? Oxalá que resulte, não? Mas acredita no Oxalá que resulte. Eu não digo que acredito, não acredito, eu digo oxalá que resulte. Na sua opinião, o que é que Moçambique, quem diz que o grande problema de Moçambique é que não há reconciliação. É por aí mesmo, o grande problema de Moçambique é esse. Olha, em Moçambique, no meu ponto de vista, nunca houve reconciliação. Se houvesse reconciliação, não seria chegado a esse ponto. Em todas as eleições que se realizam, há sempre conflitos e guerra. Onde há guerra, há conflito, é porque não há reconciliação. Então, acabam as eleições, fica assim uma parte, por exemplo, agora parece-me que tudo está calmo, né? Está para lá. Mas nós começar o processo eleitoral, o conflito vem. Quer dizer, não há reconciliação. Como é que é feita então, a reconciliação verdadeira? A reconciliação é um processo contínuo e em todos os setores e para todas as pessoas. A lei eleitoral deve configurar formas de reconciliação. A governação deve ser configurada para reconciliação. As instituições têm de ser instituições reconciliação. Por exemplo, eu vou dar exemplo. Não gosto de falar só assim de uma forma abstrata. Nelson Mandela, na África do Sul, tomou uma decisão de reconciliação, como diz, em todas as instituições do Estado, tem de haver as três pessoas do país, negro, branco e indiano. Todas as instituições do Estado. Dito e feito. Porque é aí que nunca trabalharam juntos, sempre se odiaram, vão trabalhar em conjunto e vão se reconciliar. Como é que esse trabalho tecnicamente? Nós aqui não. Nós aqui está-se nomeia-se um diretor ou um ministro. A primeira coisa que ele faz é chamar os conterrâneos dele, os amigos dele. Porque é ministro e as pessoas obedecem. Mas não, as pessoas vão estar lá, não estão reconciliadas. Você vê pessoas, não sei o que, nas lojas, cada um, ou se é cristão, ou se é muçulmano, encontra só os amigos dele, etc. Quem diz isto, quer nas escolas, para lá. Então, isso não é reconciliação. Há uma tolerância no sentido de, eu não vou falar, mas dentro ele respira e reage da maneira dele. Portanto, por isso é que pode haver uma lei bonita, mas os resultados não são agradáveis porque ninguém realiza, porque não está reconciliado. Mas esse é um problema de reconciliação ou um problema de tribalismo? Onde há tribalismo é porque não há reconciliação. Onde há racismo é porque não há reconciliação. Quando Mandela disse indiano, negro e preto, sabia que há racismos aí, há tribalismos aí, mas vão se reconciliar porque a decisão de funcionar aquele banco ou aquela instituição tem que ser uma decisão coletiva. E essa decisão coletiva é construída para aquele negro, aquele indiano e branco ao mesmo tempo. Falta-nos um pouco isso em Moçambique. Falta-nos isto. Mas isso é uma questão de
de nós, como povo, no seu todo, é uma questão dos líderes políticos. Sim, quer dizer, é questão de lideranças políticas. Está. O nosso problema é de lideranças. É de lideranças, sim. É questão de governação. O que Mandela fez é uma questão de governação, é uma questão de liderança. Que nós tínhamos que assumir. Não temos assumido como deve ser. A questão, por exemplo, de Cabo Delgado é também parte da liderança. Em que sentido? Não é terrorismo lá? Não dizem que é terrorismo? Não, deixa eu dizer que a questão de Cabo Delgado, qual a questão de Cabo Delgado? É terrorismo. Mas, em parte, é uma questão de liderança. Já jovens de Cabo Delgado, se o senhor for... Pena que eu no registro, não sou jornalista, né? Mas tá. Mas as redes sociais sempre mostram jovens que sempre vinham dizendo, mostrando o que era Cabo Delgado, os recursos naturais, as empresas que estão tal, e que não havia jovens de Cabo Delgado, mas eram jovens de outras províncias. Isto parece uma coisa pequena, mas é uma coisa que agravou a situação de Cabo Delgado, porque agora aqueles jovens locais, eles entregam-se à parte mais fácil, que é a parte mais difícil, que é a guerra. Não é um problema religioso, né? Não. Isso é um problema religioso. Está bem, quer dizer, isso são manifestações depois no fim, mas não. Professor, estamos quase no fim do nosso programa. Uma questão que eu queria colocar mesmo. Perante esse quadro que desenha, acha que Moçambique tem futuro? Não, todo povo no mundo tem futuro. Se partir daí. Pode levar tempo, mas tem futuro. Futuro, quando se diz futuro, quer dizer um país pacífico, um país desenvolvido, que se desenvolve. Tanto, esse futuro... Mas o professor diz que nós estamos reconciliados. Estamos com problemas que temos consequências. Sim, mas uma há de ter futuro. Problemas de guerra. Como é que vamos trazer futuro daí? Olha, eu digo, todo povo no mundo tem futuro. Mas para que esse futuro seja realizado, o que é que nós precisamos? É preciso reconciliação. É preciso, por exemplo, dou um exemplo. Todos nós dizemos que precisamos de formação, precisamos de quadros formados. Envia-se estudantes para fora ou para a universidade, forma-se. Logo que eles estão licenciados, doutorados, ele fica aí desempregado. O que se passa? Não é que não haja trabalho, é que aquele que se formou até bem não é da minha tribo. Não é da minha religião, não é da minha região. Então, fica aí. Então, esse que é o problema mental que nós temos que... Esse problema existe mesmo? Existe? Afinal, não vê? Não vê? Não vê? Há muitos licenciados que estão aí na rua a vender não sei o que é para lá. Vão procurar trabalho e ninguém os vê. Um país desse não pode dizer que, olha, temos mais formados e pouco trabalho. Não. A questão é organizar de tal maneira que todo indivíduo formado deve imediatamente ser ocupado. Porque faz parte do Estado. O Estado não é uma região, não é uma tribo, não é uma raça. É todo esse povo. Isso é um problema muito sério. Enquanto isso não se ultrapassar, Moçambique vai ficar surpreso. Mas eu acredito que Moçambique, porque tem todas as condições para ser um país modelo no mundo. Mas aqui, levando essa ideia que o professor traz, qual é a sua opinião com aquela ideia de que parece que o poder gira em torno de regiões? Agora, dessa vez, temos estado a ouvir... Isso que é mau. Isso que é mau. Isso que é mau. Alguém fica presidente, bem, agora é nossa vez. Não é nossa vez, não. Alguém tem que ser presidente de um país. Não é porque agora esse presidente, agora somos nós.
agora somos nós do norte, agora somos nós do centro, agora somos nós do sul. Isso é uma visão, eu diria, desculpa a expressão, é uma visão porca. É uma visão negativa, é uma visão que não constrói, é uma visão destrutiva. Aquele indivíduo foi eleito presidente, não é para dizer que agora somos nós. Não, ele é presidente porque conhece o país, vai trabalhar para o país. Mereceu a confiança de todos. Mereceu a confiança de todos. Mas estes não são sintomas muito mais profundos da ideia de que a organização do Estado tem que ser melhor pensada. Sim, sim. É federalista, a partir da ideia da federação do Estado, não é por isso? Aquele dizia que o Padre Couto dizia que não é federalista, mas provavelmente havia uma necessidade de reforçarmos, do ponto de vista da autonomia, os governos provinciais. Qual é a sua visão com relação a essa questão? Porque há setores que dizem que também o que está acontecendo aqui é que parece que tudo é dirigido a partir de Maputo. Há uma estrada de Mandimba que tem que ser habilitada, é Maputo. Há um posto de abastecimento de água que tem que ser aberto, é Maputo. Qual é a sua visão com relação a essa questão? Isso aí, já que estamos no diálogo nacional. Isso aí tem de acabar, não é? Eu não sou necessariamente pela visão federalista, porque também tem seus problemas. Mas ajuda mais se a liderança for aberta. Portanto, o que eu posso dizer é que tanto lideranças como instituições, quando digo instituições estatais, públicas e privadas, religiosas ou não, a educação é importante. É importante encontrar formas de a consciência de que todo moçambicano é responsável pelo Estado e que o Estado é de todo moçambicano. Não é porque este agora está a dirigir o país, agora não pode. Todo indivíduo que aparece aí, mesmo criança, aquele é moçambicano, o Estado é dele. O Estado precisa dele. Olha, os países, o que é que fazem os países desenvolvidos? Imagina que está numa escola. Vem que é um aluno que é brilhante numa área. Pega naquele aluno, manda para continuar, porque ele, quando terminar o curso, vem desenvolver o país. Mas nós aqui não. Quando encontramos alguém para lá, começamos a odiar. Porque, no fundo, a gente sabe que aquele indivíduo vem tirar meu lugar. O meu orgulho é saber que eu vou ser continuado por um jovem moçambicano, independentemente de ser da minha tribo ou não tribo. Mas esse que eu tenho que apoiar e estudar, formar-se e vir ocupar o espaço, mesmo que seja necessário que quando ele chegue eu saia, porque ele é melhor que eu. Isso acontece, deve acontecer, mas aqui não. A pessoa, porque é dirigente, às vezes não tem nenhuma formação boa, mas porque é dirigente, então odeia aquele indivíduo aí. Não pode. Isso é que essa mentalidade muito pequenita, muito tacanha, é que temos de combater. Portanto, é o problema de criar consciência de cidadania. O que significa ser? Não há um Estado sem cidadãos. Professor, muito obrigado por essas palavras. E essa última das que não há um Estado sem cidadania. Isso eu acho que é muito importante. Queríamos agradecê-lo por ter acedido nos receber aqui em sua casa para fazermos essa entrevista, mais uma vez, esse testemunho que faz aqui ao país e essas reflexões que deixa também para que as pessoas possam perceber como é que nós podemos construir um país justo de cada um de nós. Então, queremos agradecer aqui o professor Mazula por este testemunho e agradecer também aos nossos internautas e telespectadores pela audiência. O novo encontro fica marcado para a próxima semana, neste mesmo espaço. Boa noite, até lá. Moçambique.